liberando memória aqui do computador, a gente trabalhou com a primeira lei de Maxwell, né, que nos diz como é possível criar um eletroímã a partir de corrente elétrica. Tá? Hoje eu queria trabalhar com vocês com a segunda lei de Maxwell, que nos diz como sintetizar tensão no universo, como se tem tensão. Tá? Isso até nos explica, né, muito de como um gerador funciona. Tá? Deixa eu só salvar isso aqui, que isso aqui é da aula anterior. Repete, por favor, Léo, que eu acho que na última aula você tratou da segunda lei. Pelo menos você definiu como segunda lei para a gente. Exatamente. Hoje seria a primeira lei de Maxwell. Eu falei segunda? Eu escutei trocado. Ou então eu falei trocado. Eu tenho 2 horas que eu estou dando aula, mais o dia inteiro de trabalho, talvez eu tenha embolado aqui na fala, tá? Hoje seria a primeira lei. Tá? Primeira. Quando eu ensino... chamar o VAR para descobrir. É mesmo. Agora que está gravando, né? Tem que chamar, dá para chamar o VAR. Bom, então aqui... Não, peraí, vai ser a de máquinas. Quando eu apresento esse assunto nas aulas, né, eu gosto de começar pela segunda lei, que eu acho que o assunto fica mais conexo com o que a gente faz aqui em máquinas, tá? Mas é só uma opção minha pedagógica, não tem nenhuma uma diretriz de ninguém nesse respeito, eu só acho que a explicação fica mais conexa, tá? Então esse aqui é um material que a gente abordou na última aula, tá, de sexta-feira, foi uma aula muito, muito boa, muito densa, né? Onde a gente viu que nós somos capazes de criar um ímã no espaço pela circulação de corrente elétrica. E que a gente tem como estabelecer uma relação entre os valores de intensidade de campo magnético desse ímã, que é o H, e a corrente elétrica que o criou, através de uma lei física chamada de segunda lei de Maxwell. Tá? Para empregar essa lei, né, como a gente está tratando de campos no espaço, a gente tem que estabelecer uma geometria de uso. Tá? Então, isso é indispensável para poder usar essa lei. Tá? Igual você faz na termodinâmica, você escolhe um volume de controle, uma massa de controle. Tá? Aqui, você tem que escolher uma geometria adequada para o uso dessas expressões. No caso da segunda lei de Maxwell, né, o que ela nos dizia? Vou colocar aqui. Hoje são 5 de outubro. Então, a segunda lei de Maxwell dizia o seguinte, está até o desenho dela aqui desenvolvido, né, e os cálculos desenvolvidos na última aula. Ela nos dizia que você tem como, né, ou você vai ter circulação de campo magnético em um caminho fechado, e o valor dessa circulação, que é essa integral aqui de H escalar com dl, né? Então, se você vai multiplicar em cada ponto do seu caminho fechado, vou fazer um produto escalar de 2 vetores, envolvendo cada valor do campo com cada elemento de caminho. Isso vai ser igual à somatória, o total da corrente elétrica presente no interior daquele caminho. Foi isso que a gente deduziu com o material da aula passada. Vocês lembram que a gente pegou aqui e consideramos um pontinho, né? E a circulação do campo magnético em um pontinho, e no interior, e nesse ponto havia corrente elétrica, e depois que a gente deduziu como relacionar o campo magnético com a corrente elétrica em um pontinho microscópico,
a gente pegou e extrapolou esse pontinho microscópico para compor uma superfície qualquer no espaço. Né? E aí, nesse exercício, a gente viu que se a gente somar circulações aqui de cada um dos pontinhos, era a mesma coisa de estar somando a corrente elétrica no interior da superfície. E que existia, né, um caminho, sempre, né, no interior da superfície vai ter um caminho que é comum a um ponto de baixo e um ponto de cima. E aí, que a circulação do campo magnético para o ponto de baixo dá um valor e o cálculo da integral de caminho, dessa integral de caminho, no ponto de cima, dava o mesmo valor em módulo, porém com sinal trocado. Então, a soma dos dois ia sempre se cancelar de tal forma que só sobrava a circulação na borda. Essa borda é o caminho fechado que a gente está se referindo hoje. Tá? Então, já usamos aqui do teorema de Stokes, inclusive. Tá? Então, se você tomar uma superfície fechada qualquer, uma superfície aberta, encerrada por um caminho fechado, a circulação do campo magnético, que é essa integral de caminho aqui, vai ter como resultado o somatório das correntes, né, que são essas correntes vermelhas no interior do caminho. Não importa a geometria do caminho e não importa como que essas correntes estão distribuídas aqui dentro, tá? Então você pode pegar uma superfície aberta qualquer. Então a superfície aberta ela vai ser encerrada por um caminho fechado. Um caminho encerra uma superfície, igual a fronteira de um país. Né? Tem toda aquela área do país encerrada ali por uma fronteira. É a mesma coisa que a gente está falando aqui. Você pode pegar um caminho, vamos fazer na mesma cor aqui, ó, com essa geometria, tá? Então, é um caminho fechado, seria esse aqui, tá? E ele encerra no seu interior uma superfície, tem uma superfície aqui no espaço, uma área qualquer, tá? Se você soma o total de linhas de corrente no interior desse caminho, não importa a orientação dessas correntes, quantas linhas sejam e o valor delas. Se você somar essas correntes aqui no interior do caminho, o resultado vai ser essa integral de circulação do campo. Aqui. Não é o valor do campo sozinho, é o valor da integral inteira, onde está envolvido aqui o H em cada ponto, por exemplo, nesse ponto aqui o H pode estar assim, e o DL, que é o elemento de caminho naquele ponto. Aí o DL, sim, ele acompanha o caminho definido na integração. Tá? Então, os DL estão aqui, ó, vão acompanhando o caminho. Tá? Agora, o H no ponto pode ter qualquer valor. Aí vai ser, o valor deles e a orientação vai ser dada pela sobreposição dos efeitos de cada uma das linhas de corrente que foram no interior do caminho. Tá? Então, essa que é a geometria e os sinais envolvidos nessa segunda lei de Maxwell. Alguns contextos, em alguns equipamentos, em alguns projetos, é possível usar essa expressão e descobrir o valor do campo magnético, que geralmente é o que a gente quer, né? Descobrir o campo magnético, né? Sendo conhecidas as correntes presentes no sistema. Tá? E aí, se for uma geometria mais fácil, é possível descobrir esse campo magnético de maneira algébrica. Você vai fazer cálculo e vai conseguir descobrir. Algumas outras geometrias, a maior parte delas é tão complicada que você não consegue descobrir por cálculo algébrico. Você tem que colocar numa ferramenta de elementos finitos, né, para fazer cálculo de sinais no espaço e pedi-la para fazer o processamento. Tá?
Esse uso da lei, né, ele vai ser operacionalizado dessa maneira, né, quando você precisa do valor exato do campo, tá, com boa aproximação. Na interpretação física, tá, o que também muito nos interessa, o que está se dizendo aqui é o seguinte: você consegue criar campo magnético em caminhos fechados quando há corrente furando a superfície que está no interior desses caminhos. Tá? Inclusive, essa é uma expressão que tem relação de causa e consequência. A causa é a corrente, a consequência é o eletroímã que a gente está criando, campo magnético. Tá? E é bom destacar pelo seguinte: nem sempre você pode ter campo magnético no espaço produzido por um ímã permanente. Então não significa que você vai ter corrente. Agora, se você tiver corrente, você vai ter campo magnético. Aí é fato. Então você tem uma relação de causa e consequência bem mapeada aqui. Tá? E essa expressão, ela nos dá uma vantagem sensacional para a síntese de equipamentos que precisam agir por efeito de campo e produzir força ou torque mecânico pela interação desses campos. Tá? Porque você agora é capaz de sintetizar ímãs usando sinais associados à energia elétrica, tipo corrente. Tá? E aí você vai ter energia elétrica no mundo inteiro, dada aí as mais diversas especificidades geográficas do planeta, igual a gente falou nas aulas de introdução desse curso, né? E mesmo assim você consegue sintetizar ímã, tá? O que antes seria bem mais complicado se você só contasse com a ajuda de ímãs de terras raras, ou ímãs permanentes para ter ímã, que aí você já não tem isso disponível no planeta inteiro. Ok? Então, essa lei de Maxwell aqui, para nós que mexemos, né, com produção de trabalho mecânico a partir de energia elétrica, essa expressão é sensacional. Abre uma infinidade de possibilidades criativas, tá? Motores que a gente está estudando, os motores de rotação, os motores lineares, igual a gente viu o maglev da aula passada, né, que é o trenzinho por levitação e deslocamento por ação de motores lineares, contatores desses que a gente tem em automação, você cria campo magnético por ação de corrente, uma bobina, e ela traca uma outra peça de material ferromagnético, tá? Eletroímãs, pegar cargas pesadas, metálicas, né, a partir de um eletroímã, igual o próprio nome fala, e poder içar aquilo, ok? Então, são equipamentos, né, muito úteis para deslocamento de cargas elevadas, tá? Onde a gente consegue ter o equipamento disponível, promover, né, o trabalho que é necessário às custas de corrente elétrica e material ferromagnético. Ok? E espiras de cobre, lógico. Bom, então essa era a apresentação, né, da segunda lei de Maxwell, exploramos ela muito. Eu queria até fazer uma errata numa expressão que eu usei na última aula, mas é só a expressão. Tudo que a gente viu vale do mesmo jeito, a mesma coisa. Só depois que eu fui ver os melhores momentos da aula aqui, né, fui fazer uma mesa redonda comigo mesmo para ver os gols da rodada e analisar aqui, né, o desempenho das equipes. Aí eu percebi que eu usei essa expressão aqui, ó, que me doeu as vistas. Essa integral aqui não é num corpo, tá? Essa integral aqui, ela foi feita no interior dessa superfície, né, que tinha esse contorno amarelinho que a gente desenhou. Isso é uma superfície no espaço. Que, inclusive, pode estar no vácuo. Você não precisa ter corpo nenhum aqui, não. É uma integral feita numa região do espaço. Está analisando um campo no espaço. Foi até uma pergunta que a Tainara fez na aula passada. Então, ela está numa superfície.
Tá? Então, aqui, eu não fui muito feliz na escolha da expressão, não. Eu queria deixar essa errata, todo o resto vale do mesmo jeito. Tá? Mesma coisa, não tem... a análise está toda certinha. Bom, hoje eu queria explorar com vocês a primeira lei de Maxwell. Tá? Então, aqui, nós vamos usar essa segunda lei exaustivamente no curso, tá? Bobear daqui para frente, de 80% a 90% das aulas, a gente vai explicar fenômenos usando essa segunda lei. Tá? Então, assim, teremos muitas oportunidades para voltar nela. E hoje eu queria apresentar a primeira lei de Maxwell. Então, essa lei nos explica como nós somos capazes de sintetizar tensão no espaço, ter diferença de potencial entre dois pontos. Tá? E para mostrar isso, né, dessa possibilidade, eu estou com um setup experimental aqui. Eu vou virar a tela do computador e mostrar para vocês, tá, o experimento. Aqui agora eu posso parar de compartilhar. Tá? Eu queria que vocês, que a filmagem destacasse o experimento em si. Bom, o que vai ser o experimento? Eu vou pegar um ímã e vou pegar aquela bobina que a gente usou, que foi o nosso eletroímã da aula retrasada. Um minutinho. Eu? Posso tirar uma dúvida aqui em respeito à segunda lei? Quantas Rapidamente. você quiser, cara, pode mandar aí. Só para entender aqui, por exemplo, em termos práticos, quando a gente está calculando, né, por exemplo, de uma superfície, poderia ser, por exemplo, a área transversal de um fio condutor. Poderia. E aí, por exemplo, se eu tenho a corrente que passa por esse fio, aí eu posso sair, por exemplo, né, e eu tenho também o perímetro dele, aí eu posso sair, por exemplo, com a intensidade do campo que ele está gerando, que aquela corrente está gerando. Sim, exatamente isso. Rafael, é uma possibilidade e no caso de máquinas elétricas, é o uso que mais nos interessa. É exatamente esse. A gente vai pegar condutores, né? Inclusive, a gente vai dar várias voltas com ele numa mesma região do espaço para amplificar o efeito do ímã. Ou seja, fazer com que a corrente, uma mesma corrente, passe várias vezes aqui numa mesma região. Aí você deu uma volta, pega, dá outra. Estão fazendo a bobina da máquina, ó. Dá outra. A gente não está vendo essa tela, não, acho que encerrou. Deixa eu apresentar de novo. Aqui, eu estava comentando o seguinte, ó, que aqui, ó, se essa região do espaço, essa que está aqui, alaranjada aqui, ó, se ela é a região que a gente quer impor o ímã, a gente pega uma linha de corrente, passa uma vez aqui, passa a segunda,
continua em série várias vezes, ou seja, montam uma bobina. Porque a gente faz essa linha de corrente furar o interior aqui várias e várias vezes. Só emendar isso aqui, ó. Ela entra aqui e ela passa 3 vezes nessa região do espaço para aumentar a quantidade de linhas de corrente que furam o interior da superfície e, considerando que o caminho fechado é o mesmo, você vai aumentar a circulação. No mesmo caminho, você vai aumentar o campo. Entendeu? Então, é o uso que a gente faz aqui em eletromag, em máquinas. Não restrito somente à periferia do fio. Você pode, digamos que o fio está aqui, né? O fio de cobre está aqui no meu dedo, não precisa estar restrito à periferia dele. Você pode estender no espaço. Até porque você quer que o ímã criado por esse fio aqui no estator chegue no rotor para interagir com o ímã do rotor e produzir torque. Tá? Bom, pessoal, eu vou colocar aqui um voltímetro. Se vocês não conseguirem ler a tela dele, até iluminar ele aqui, vocês me falam que eu rearranjo a posição. Bom, aqui a gente tem uma bobina, que na verdade são várias voltas de um mesmo condutor em curto-circuito. É só isso, ó. Aqui do lado de trás não tem nada, tá vendo? Estamos fazendo aqui igual mágico, né? Nada nessa mão, de um lado do outro não tem nada também. E aqui você está com uma bobina, né, com fios e toda curto-circuitada. Então ela começa aqui no terminal, esse pretinho, dá várias voltas e termina no terminal vermelhinho, tá? Vou até colocar aqui o multímetro na função de continuidade. Aqui, ó. Tá vendo? Ele bipa, né, quando a impedância é nula da carga que ele está medindo. Aí eu vou colocar aqui no início e no final da bobina. Ó. Tá vendo? Então é fio em curto-circuito. Num curto-circuito aqui, né, de várias espiras, tá? Com início e final aqui. Aqui elas não estão curto-circuitadas, não. É o início, o final dela. Por dentro aqui você tem várias voltas do mesmo fio presentes. Agora eu vou colocar esse sistema para medir tensão, tá? Aí tá aqui com alguns poucos milivolts, tá? Próximo aqui ao algarismo duvidoso da medição. E vou pegar um eletroímã. Um eletroímã não, um ímã in natura, que a gente usou para estudar a segunda lei de Maxwell. E vou aproximar aqui, ó. Olha a leitura do voltímetro. Vocês conseguem ver a leitura do voltímetro? Dá para ver, sim. Sim, dá sim. Show. Então aqui, moçada, você observa o seguinte, quando o ímã não está presente, tá? A leitura ali está em torno do quê? Ela está estabilizando em torno aí de 2 milivolts, tá? De leitura no voltímetro. Quando eu aproximo o ímã, chegou a bater 32 milivolts, 40 milivolts, tá? Se eu paro o ímã, a leitura despenca de novo, olha lá, 2.4, 2.3. Olha só, nesse cenário tem campo magnético perturbando o sistema. Só que a tensão é basicamente zero, tá? Então, com o ímã parado e a peça, a bobina parada, não tem tensão induzida. Quando eu mexo
o ímã, ou seja, quando eu estou promovendo variação de fluxo magnético, é que a tensão aparece. Olha que piração. Estou criando tensão aqui, ó, como se fosse um gerador mesmo, tá? A partir de acoplamento magnético com fluxo magnético variável no tempo. O que, né, tem que acontecer é isso. As linhas de campo do ímã, que furam o interior da bobina, tem que variar no tempo para aparecer tensão induzida. Com variação nula, olha para você ver, tem ímã agora, só que ele não está variando. E aí você não tem tensão induzida ali nenhuma. Agora, também vai ter ímã, vai ter linhas de campo do ímã furando o interior da bobina, que a gente está medindo a tensão. Só que o fluxo agora varia. Aí passa a ter tensão induzida. Tá? Então, o que esse experimento está mostrando para a gente? Que é possível induzir tensão, tá, em um caminho fechado, que é o que está acontecendo aqui. São várias voltas, né, fechando aqui um caminho. Tá? Se a gente pegasse uma única espira, que é uma única volta, ia dar também. Tá? Eu estou com várias aqui, porque as tensões induzidas em cada uma é mais ou menos a mesma, ou são mais ou menos as mesmas, e aí, como elas estão em série, fica uma tensão maior, e eu consigo entrar na faixa de resolução do voltímetro, para mostrar o experimento para vocês. E aí, o que a gente observa aqui nesse contexto? Que é possível induzir tensão quando há fluxo magnético, digamos, sejam meus dedos aqui, furando o interior de um caminho fechado com variação no tempo. Se ele ficar parado, não há tensão induzida. Quando ele varia, a tensão aparece. Tá? Bom, já que é um fenômeno que é influenciado pela variação temporal, né, do fluxo magnético, será que a frequência interfere? Né, a gente rotineiramente analisa os fenômenos, né, de acordo com as suas frequências. A gente faz isso muito na engenharia elétrica e mecânica, consequentemente na mecatrônica, né? Então aqui, ó, eu vou variar o fluxo magnético a baixa frequência. Tá? Tô deslocando a minha mão de tal forma que ela completa poucos ciclos por segundo. Essa é a definição de frequência. Agora vou aumentar a frequência. Aliás, vamos ler aqui primeiro, ó. Está tendo aqui alguma coisa em torno aqui de 20 milivolts, mais ou menos, esse valor máximo, tá? Eu não consigo ter um controle fino da frequência do meu braço. Variou um pouquinho, mas eu consigo sair de uma frequência muito baixa para uma frequência bem mais alta, dentro do que a biomecânica do meu braço consegue fazer. Então, eu vou agora para essa outra frequência bem mais alta, vou prestar atenção na leitura do voltímetro aqui, ó. 150, 160 milivolts chegou a pegar. Tá vendo? Então, a frequência interfere. Quanto é maior a frequência, quanto mais rápido, quanto mais ciclos por segundo a gente faz aqui nesse fenômeno, mais tensão induzida. Então, é possível induzir tensão por variação de fluxo magnético, e a frequência dessa variação de fluxo interfere no fenômeno. Você vai ter mais ou menos tensão induzida quando você aumenta ou reduz a frequência do fenômeno. Tá? Então, isso aqui já, né, a gente já para e começa a avaliar possibilidades. Uma coisa já se vê clara, né? Assim, tem várias delas, mas uma que eu destacaria, né, é que qualquer elemento da natureza que substituísse a minha mão, qualquer elemento com a capacidade de desenvolvimento de potência mecânica que substituísse a minha mão, seria capaz de fazer com que existisse tensão induzida aqui, ó.
E se a gente conectasse uma carga nos dois terminais, ia circular corrente, potência elétrica. Então, a gente ia conseguir potência elétrica a partir de potência mecânica. Algum elemento da natureza, vento, as ondas do mar, uma hidroelétrica, né, ou seja, uma queda d'água, um gás, né, com refrigerante, com elevada entalpia, que movesse uma turbina, qualquer coisa nesse sentido, um motor diesel, gasolina, etanol que fosse, que movesse esse ímã aqui, de alguma maneira, tem que pensar no manipulador mecânico, é claro, ele seria capaz de gerar tensão para nós e com uma carga gerar energia elétrica. Tensão, corrente, vai ter potência integrada no tempo, energia. Tá? Isso aqui é sensacional e é o princípio de geração de energia elétrica no mundo. A gente até comentou na primeira aula, e aí hoje nós estamos vendo o experimento que justifica. Ok? Outra coisa, esse é um fenômeno que se mostra, né, no tempo e no espaço. Então, o número de ciclos por segundo que eu faço, ó, frequência baixa ou frequência alta, tá? Então, ou seja, esse fenômeno no tempo, a repetição disso no tempo interfere, e esse é um fenômeno no espaço também. Eu estou com o eletroímã num ponto do espaço, eu estou com a minha bobina, né, que está tendo tensão induzida em outro ponto, tá? Então, se o fenômeno ocorre no espaço, a orientação entre os corpos envolvidos é relevante, tá? Vamos ver. Aqui, moçada, ó, eu estou pegando um dos polos do ímã, tá? E colocando bem na frente do eixo mecânico da bobina, tá? O eixo sobre o qual a bobina foi enrolada. Então, desenhando as linhas de campo magnético desse ímã, igual a gente fez para a segunda lei de Maxwell, tá? Você teria linhas de campo assim, né? Para frente aqui desse centro dela, tá? Então aqui, ó, eu estou furando, deixa eu pegar aqui uma área de seção transversal, no interior aqui dessas espiras, eu estou furando o interior delas com as linhas de campo magnético do meu ímã. Tá? Como se tivesse um tubo aqui, aí eu estou com a área de seção transversal, que é um corte no tubo, eu estou furando ele com água. Tá? E aí você tem uma determinada tensão induzida com isso. Agora eu vou mexer na orientação das minhas linhas de campo em 90 graus. Tá? E vou tentar ver a influência da orientação, né, dos dois elementos no fenômeno. Tá? Então, só repetir, só para a gente gravar valores aqui para poder fazer a análise. Estou numa dada frequência aqui, chegamos a ter 50 milivolts de tensão nessa frequência. Agora eu vou tentar manter mais ou menos a mesma frequência com a minha mão e vou, porém, orientar o ímã a 90 graus do primeiro experimento. Fazendo o mesmo movimento, como se fosse o mesmo manipulador mecânico. Ó, eu estou aqui no máximo em 8 milivolts. Agora eu vou dobrar. Agora eu estou com as linhas de campo furando o interior do caminho. Ó. A gente chega a ter 29 milivolts. Tá? Então, a orientação entre a fonte de campo magnético e o caminho fechado que recebe as linhas de campo, interfere no fenômeno. Tá? Então, de alguma maneira, na hora de modelar isso, nós vamos ter que incorporar em alguma variável física ou em algum cálculo a questão da orientação entre a fonte produtora de campo, entre as linhas de campo magnético que ela produz e
o caminho, o interior do caminho fechado que recebe essas linhas de campo. Tá? Então, esse é um fenômeno, né, recapitulando aqui, que é motivado, né, que é influenciado pela variação do fluxo magnético e pela orientação entre as linhas de campo e a superfície que recebe essas linhas de campo, cujo caminho fechado vai ter tensão induzida. Tá? Então, isso é importante para a gente descrever o modelo, as equações físicas né, as equações matemáticas que explicam o fenômeno físico, para a gente poder fazer projeto. Tá? Então, essa é a relevância do que eu estou mostrando aqui no experimento. Ok? Vamos escrever isso, então. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder registrar o que foi visto. Então, nesse experimento, moçada, a gente viu o seguinte, que estava com esse imã de alto-falante aqui, tem até uma pecinha sobressalente de um lado, do outro também, tá? E aí a gente criou linhas de campo magnético. Compartilha aí de novo, Léo. Opa, perdeu? Ô Rafael, agora está indicando compartilhamento. Vocês estão conseguindo ver? Ah, sim. Verdade, está compartilhando aqui. Beleza. Beleza. E aí, pessoal, o que aconteceu? Existia o ímã, né? E aqui a gente tinha uma bobina. Tá com várias voltas. Okay? E a gente mediu a tensão induzida nela aqui. Colocamos o voltímetro aqui, ó. Tá? E aí o que a gente fez? Ó, a gente promoveu variação de fluxo magnético no interior dessas espiras. Então, ora reduzia, né, foi quando eu movia minha mão trazendo o ímã para longe da bobina, depois eu aproximava o ímã para perto da bobina, tá? E aí o campo crescia, depois eu afastava, ele reduzia, depois, né, a gente foi fazendo isso aqui. Vou completar aqui, sempre tem norte e sul, de tal forma que o fluxo magnético no interior dessas espiras era variável. Então, você pegar numa espira dessa, ó, nesse ponto, o fluxo cresce, 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 depois reduz, 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 né? Vai a quase zero. Nós não invertemos o ímã para botar polo sul aqui, foi sempre polo norte. Esse outro ponto também cresceu, reduziu, aqui também, aqui também, aqui também, tá? E a gente viu que, né, nesse experimento, né, a tensão aqui não é nula, tá? Então, o que a gente pode escrever aqui, ó? Que a tensão induzida
aqui nessa bobina, foi dada pela derivada do fluxo magnético no tempo. Tá? Então, esse experimento físico, onde a gente viu que a variação do fluxo produz tensão, ele precisa ser traduzido para a matemática, para a gente ter um modelo para poder fazer projeto. Tá? Qual ferramenta da matemática que traduz variações de fenômenos? Derivada. Né? Então, a derivada, o que está acontecendo aqui? Quando há derivada do fluxo magnético no tempo, tem tensão induzida. Quando a gente para o ímã, pode até ter fluxo, mas não tem tensão. Porque a derivada de um sinal constante no tempo, derivada de uma constante, vai dar zero. Quando você move, o fluxo magnético não é constante no tempo. A derivada de algo que não é constante é não nulo. Tá? Outra coisa, a gente viu que a orientação do fenômeno interfere. Tá? Então, teve um fenômeno, né, no qual as tensões induzidas foram mais altas, que foi quando a gente orientou a superfície e as linhas de campo dessa maneira que eu estou mostrando aqui. Ó. A gente colocou as linhas de campo furando a superfície, tá? Como se fosse água furando a boca de um tubo. Ok? E em outro momento, a gente manteve a superfície dessas espiras intactas. E a gente rodou essa peça aqui de 90 graus. Tá? Então, a gente fez isso aqui com ela. Ó. Tá? E aí a gente moveu a peça, tá? Da mesma maneira, ó, para frente e para trás, igual a gente está fazendo aqui, ó, para frente e para trás, tá? Só que antes estava aqui, ó, norte e sul, agora o norte está lá para frente e o sul está para cá. Assim, o eixo magnético do ímã veio para cá. Antes o eixo magnético dele estava aqui, ó, coincidindo com o eixo mecânico da bobina, tá? E aí, ao fazer isso, né, a gente fez com que linhas de campo, né, desse ímã que está do lado que a gente não está vendo, que está do lado que a gente vê. Elas sempre fecham, né, norte e sul. Tá? E aí, essas linhas de campo passaram a tangenciar a superfície. Por exemplo, aqui na primeira espira, ó, ela não está furando, como se fosse, se você fizer uma analogia que encaixa bem aqui, tá? É como se essa espira azul aqui fosse um tubo e as linhas de campo fossem água, tá? Então aqui é como se a água estivesse passando, tangenciando a boca do tubo e não entrando para dentro da boca, tá? No primeiro fenômeno, o primeiro experimento, que era esse aqui, a gente fez com que as linhas de campo entrassem. Ou seja, a orientação entre as linhas de campo no primeiro fenômeno e no segundo é de 90 graus. É como se no primeiro fenômeno a gente estivesse entrando nesse ponto com uma linha de campo assim, e agora no segundo fenômeno a gente está entrando com ela assim. Ó. Então, elas estão com uma orientação entre si de 90 graus. Tá? E isso fez diferença. A tensão induzida foi menor.
tá? Então, para conseguir modelar essa questão da orientação entre a superfície que recebe o campo e as próprias linhas de campo, a gente vai lançar mão de um novo vetor aqui, um chamado vetor área. Bom, área não é vetorial, tá? A área não obedece às leis da álgebra vetorial. Nós vamos criar um vetor que tem associação com área, tá? Não é área. Que vai ser criado da seguinte maneira, ó, você vai pegar aqui dentro, no interior da superfície que você quer estudar o fenômeno, aqui está o interior da superfície que eu estou marcando em azul, tá? O campo magnético é o vermelhinho, tá? Até escrever as grandezas que a gente aprendeu, tá? O B e o H estão aqui, né? O B e o H mede a ação da fonte campo, o B vai medir a resposta do sistema a essa ação. E aí, pessoal, o vetor área, ele vai ser definido em cada ponto no interior dessa área como sendo ortogonal à superfície que ele representa, e o módulo dele vai ser igual à areazinha que ele representa. Então aqui, ó, ds, se é um diferencial de área, ele é ortogonal à superfície que ele representa, tá? Vamos fazer um aqui, por exemplo. Tá? Ele é ortogonal à superfície que representa e o tamanho dele, o módulo dele, é igual à areazinha que ele tá, ao qual ele está associado. Tá? Nós vamos chamar esse vetor aqui de vetor área e ele vai nos ajudar nesse modelo ao nos dar a orientação da área que ele representa. Tá? Se pegasse uma superfície curva, por exemplo, então aqui nessa região, por exemplo, aqui, ó, o vetor área está para cá, nessa outra aqui, ó, o vetor área estaria para cá, né, 90 graus aqui da superfície. Aqui na ponta está mais curvado, o vetor área está para cá. Aqui, o vetor área está para cá. Tá? Se esse pedacinho de área aqui tem 1 centímetro quadrado, ou 10 a menos 4 metros quadrados, o módulo do vetor área aqui é 10 a menos 4. Tá? Então, ele é ortogonal à superfície que ele representa, e o módulo dele, né, vai ser igual à área que está associada a ele. Ok? Bom, e aí o que a gente viu nesse fenômeno que a gente estudou? Que quando o vetor área está paralelo ao campo magnético, tá, significa que as linhas de campo estão furando o interior da superfície. Tá? Por quê? Se essa aqui for a superfície, o vetor área, igual eu falei, ele é ortogonal à superfície que ele representa. Tá? Então, se você tem a superfície aqui que está sendo furada por linhas de campo, o vetor área está para cá. Se as linhas de campo estão paralelas ao vetor área, significa que elas estão furando intensamente o interior daquela superfície. E é a hora que você tem mais tensão induzida. Tá? Então, a gente tem aqui um fenômeno que é maximizado com vetores em paralelo. Né? Quando o vetor vermelho aqui, que é a densidade de fluxo magnético em um dado ponto, é paralelo ao vetor azul, que é o vetor área, significa que você está tendo intenso fluxo magnético ali dentro. Quando eles são ortogonais, então está aqui o vetor área, está aqui a superfície fechada que vai ser furada pelas linhas de campo.
O vetor área dela está aqui, está em um dado ponto. Se o campo magnético está 90 graus, tá? Tangenciando a superfície, o fluxo é mínimo. E a tensão induzida é mínima. Tá? Então, a gente está aqui com um fenômeno maximizado quando os vetores envolvidos são paralelos. Tá? O fluxo é máximo para um dado ponto, né? O vetor área paralelo com a densidade de fluxo da fonte de campo. Então, quando a área do sistema que recebe o campo é paralelo ao fluxo magnético do sistema que cria o campo, você tem máximo fluxo. Tá? E aí, eventuais variações vão levar à máxima tensão induzida. Bom, como então que a gente pode usar da ajuda da matemática para modelar um fenômeno maximizado com vetores em paralelo? Produto escalar de vetores. Tá? Então, se você pegar aqui, ó, vou até fazer uma pequena correção, pequeno fluxo num pontinho desse. Esse aqui, ó. Um pequeno fluxo num pontinho é máximo com os dois paralelos. Se você, então, faz com que isso se repita em todos os pontos, você vai ter um fluxo total máximo. Tá? Então, esse pequeno fluxo pode ser modelado pelo produto escalar da densidade de fluxo naquele ponto, que a fonte de campo impôs, né, em escalar com o vetor área que representa aquele ponto. Né? Por que eu estou usando o vetor área? Da álgebra, né, produto escalar de dois vetores é o módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre os dois. Né, e o cosseno é máximo quando o ângulo envolvido é zero, ou seja, vetores em paralelo. Tá? Então, o produto escalar é adequado para modelar esse fenômeno para nós. Se a gente quisesse computar as linhas de campo que efetivamente furam o interior de uma superfície. Tá? E aí, se você quiser saber o ímã total que fura toda a espira azul, o que você ia fazer? Então, somar. O fluxo total ia ser uma soma naquela superfície dos pequenos ímãs em cada pontinho da superfície, que seria a mesma coisa que somar sobre toda a superfície a densidade de fluxo em cada ponto, escalar com o vetor área em cada ponto. Tá? Então, a gente teria aqui, né, com esse cálculo, um modelo matemático coerente com o nosso experimento. Ele realmente mostra que o fluxo líquido que efetivamente contribui para a manifestação de fenômenos eletromagnéticos é aquele que atravessa o interior da superfície. Tá? Pode ser que parte dele atravesse e parte dele não atravesse. Aí quem vai determinar isso é a orientação entre eles, que nós vamos colher aqui pelo cosseno do ângulo entre os dois. Tá? E disso, então, você pode dizer o seguinte, que a tensão, né, induzida naquela bobina do nosso experimento, melhor dizendo, a tensão induzida em uma espira do nosso experimento vai ser a derivada, como a gente viu ali em cima, do fluxo no tempo. Vai ser a derivada no tempo da integral de superfície de B escalar ds. Essa é a primeira lei de Maxwell. Tá? A tensão induzida numa espira, a espira ela é um elemento construído aqui, né, com um fio de cobre, né, enrolado em torno de um eixo, tá? Que foi a nossa construção aqui, o nosso elemento de experimento, a caixinha que eu mostrei.
da qual a gente mediu tensão, tá? Mas em qualquer caminho fechado no espaço, tá, você vai ter tensão induzida se houver fluxo magnético variável ali dentro, tá? Bom, para manter a coerência da notação aqui, ó, aqui foi a tensão em uma espira, que a gente viu ali, igual a gente escreveu ali embaixo. Tá? Se a gente fez o experimento com uma bobina, são várias espiras em série. Se o experimento fosse feito com uma única espira, a gente observaria as mesmas coisas, só que com um valor mais baixo de tensão. Aí o voltímetro não teria resolução para ler para nós, a não ser que eu pegasse a minha mão e fizesse, né, numa frequência absurdamente alta, que potencialmente eu não conseguiria, né, para ter uma tensão alta suficiente ali para entrar na resolução do voltímetro, tá? Então essa aqui é a primeira lei de Maxwell. No caso aqui da nossa bobina, são vários fios em série. Então a gente teve aqui, ó, a tensão induzida na primeira, ó, daqui do início para o final da bobina, a tensão induzida. O final da primeira é o início da segunda. Só que na segunda também tinha tensão induzida. Então a tensão total do início da primeira para o final da segunda é a soma das duas. O final da segunda bobina é o início da terceira. Tá? E também teve tensão induzida nela. Aqui está o final dela. Que é igualzinho à tensão induzida, né? A tensão que teve aqui nessa espira, que foi a que a gente acabou de escrever. É igualzinho à tensão induzida na primeira, na segunda e na primeira. Então, o total vai ser a soma das três. O final da terceira já é a saída aqui. Então, a tensão na bobina é a soma das tensões envolvidas ou induzidas em cada uma das espiras. Tá? Bom, a gente vai trabalhar mais com isso também. Essa aula de hoje é aquela aula síncrona, que é uma aula de 1 hora só. Então eu vou parando por aqui. A gente vai voltar nisso também exaustivamente na disciplina e usar a rodo, tá? Então, assim, para acompanhar bem o curso, convém que esse conhecimento esteja consolidado, muito consolidado, porque nós explicaremos do comportamento da máquina em diversos momentos usando desse fenômeno. Então, para você ter paz mental e conectar as coisas, ó, isso aconteceu por conta daquilo que é explicado pela primeira lei de Maxwell. Né? Ou seja, toda conexão feita, você precisa de saber a base do prédio, né? Que é a lei de Maxwell. Então eu vou parando por aqui, vou abrir a palavra a vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração, eu estou à disposição. Tá entendido o recado, então? Tá entendido. Daquele jeito. Então, se você puder deixar aí só mais um segundo aí a última tela, só para eu finalizar uma anotação aqui. Sim, sim. Adolfo, Oi? se no seu experimento estivesse posto no modo amperímetro, você ia sentir mais dificuldade de fazer o movimento? Tivesse colocado um amperímetro? Sim. Assim, no meu braço, não haveria mais dificuldade, não. O problema é que a tensão induzida seria menor, tá? Que aí, o Lucas, o que ia acontecer? Com o amperímetro aqui, ó, o amperímetro tem impedância nula. Então, o que ia acontecer? No primeiro momento, a gente ia colocar um amperímetro aqui, tá?
Digamos que a gente estivesse no cenário que a gente está promovendo a máxima variação de fluxo, tá? O ímã para frente. Vamos rodar o ímã aqui de 90 graus e fazer as linhas de campo furarem, né, de maneira muito efetiva o interior do caminho. Aí, cara, o que ia acontecer? Né? Ia ter tensão induzida. Só que ia circular uma corrente que contraria a variação do fluxo no interior do caminho. Isso eu vou explicar na aula que vem. E aí, essa corrente, tal como nós vimos na segunda lei de Maxwell, tá? Ou seja, com a tensão induzida ia ter corrente, com a corrente circulando, ia ter um outro campo contrário à causa que o cria. Então, se o campo vermelho tivesse crescendo no interior da bobina, a corrente ia circular no sentido tal que ele ia criar campo para fora da bobina, para tentar evitar o crescimento do campo lá dentro. Na hora que você puxasse o ímã e houvesse uma redução do fluxo ali dentro, inverteria-se a polaridade da corrente e ela ia circular no sentido tal a ajudar o ímã que está decrescendo. Tá? Então, quando pode circular corrente, quando você tem uma impedância que não seja infinita, essa corrente sempre contraria a causa que a produziu. Se foi fluxo crescendo, ela tenta criar um campo, ela circula num sentido tal que ela cria um campo que contraria o crescimento do fluxo. Se for fluxo reduzindo, ela circula em sentido oposto para criar um fluxo também oposto para não deixar o campo reduzir. Né? Isso é uma forma de manter o estado energético do sistema inalterado. Campo magnético é uma das formas de armazenamento de energia na natureza. E nenhum sistema admite variação brusca do seu estado energético. Tá? Então, quando há a possibilidade de circular a corrente, ela é sempre contrária à causa que a produziu. Se for fluxo crescendo, ela tenta rejeitar isso para manter o fluxo total no interior da espira inalterado. Veio um fluxo de fora, a própria espira é percorrida por corrente, cria um segundo fluxo que tenta contrariar o primeiro. Se ele estiver crescendo, ela cria uma corrente tentando reduzi-lo. Se ele estiver reduzindo, se ele estiver afastando o ímã, ela inverte o sentido de circulação e tenta criar um outro ímã, por segunda lei de Maxwell, para tentar manter o ímã total ali dentro constante. Entendeu? Então, assim, seria esse o fenômeno que a gente observaria ali. Tá? É bem bonito, né? Como é que é? Bonito o trem, né, mas... É legal demais. Essas contas. Desculpa, Lucas, eu falei junto com você, como é que é? É bem bonito, né, o coisa acontecendo, só que só não é mais bonito que essas contas aí. Aí são duas etapas, né, assim, o fenômeno é muito bonito, a análise física é muito bonita, o cálculo é parte do jogo. Também, e quando dominado, fica muito bonito, cara, porque viabiliza projeto. E projeto e análises vão colocar dinheiro no nosso bolso. Então, tem lá sua beleza, sabe? Também isso tem o seu fator de contribuição. Não estou defendendo nenhuma abordagem gananciosa, mas é fato que a gente precisa ganhar dinheiro para sobreviver. E é nessas coisas que nós, né, vamos construir aqui nossas contribuições profissionais para que a gente faça jus a esse dinheiro, entendeu? Então, vai, né, promover algum incômodo no início, é normal, depois você domina, acontece. Tá? Mas, assim, dando um gancho no seu primeiro comentário, é muito bonito, tá? O negócio é muito bonito e traz paz para a mente, porque na hora que você pega os equipamentos complicados e começa a analisá-los com essa base de conhecimento, você consegue fazer análise, você explica o que está acontecendo. Aí você faz projeto, você faz manutenção, você controla a operação deles para ele fazer exatamente o que você quer que ele faça. Então, é muito bacana, é muita porta que abre, sabe? E aí eu vou tentar ajudá-los aqui, né?
dando múltiplos exemplos, usando isso aqui exaustivamente nas aulas, como elemento de explicação de fenômenos. Tá? Vai chegar num ponto que a gente vai justificar coisas por leis de Maxwell, igual a turma do direito faz com a Constituição. Né, eles debatendo entre si, não, tem uma determinada tese e tal, não, isso vai ser, eu vou defender dessa maneira porque a Constituição diz tal coisa. Aí o outro cara fala assim, não, mas a Constituição também diz tal coisa, e então você pode também agregar isso aqui. Né? Então você tem uma base que segura o prédio. Aqui é a mesma coisa. Tá? Nós vamos explicar as coisas voltando nas leis de Maxwell toda hora. Então, assim, meu grande convite para que a gente aprenda com muita solidez para poder fazer esse uso fluente no futuro. Vocês têm mais alguma pergunta, moçada? Entenderam a ideia? Beleza, professor. Léo. Então tá. Então aí, obrigado aí pela reunião e a gente se vê de novo na quinta, que aí é a aula assíncrona de 2 horas. Beleza? Até mais. Então valeu, boa noite, até mais. Valeu, boa noite. Até mais, boa noite. Boa noite.